Bom dia, Salima. Bom dia, Ana Marcela. Estamos aqui então para a nossa entrevista de Body Talkers falando sobre Body Talk, né? Com a Salima Lara Rezende, que é Body Talker, terapeuta de Body Talk avançado, né? Terapeuta Parama, instrutora de acesso, e é também psicóloga, psicossomatista e está em formação em terapia floral, né? Então, várias práticas, uma longa trajetória no Body Talk, inclusive, está aqui para nos contar um pouco da sua história. E aí a gente já inicia direto com a pergunta de como o Body Talk chegou na sua vida e como você chegou no Body Talk, se você puder nos contar um pouquinho. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, parabéns por estar disponível, né, para compartilhar informações sobre o Body Talk, que é um sistema que traz tanta cura, tanta leveza, tanto bem-estar, né, para a gente que estuda e pratica e para muitas pessoas que acabam, através desses terapeutas, tendo acesso a um pouco desses benefícios, né? Ou muitos desses benefícios, mas a gente sabe que está mais mergulhado dentro de um sistema, de um estudos, com oportunidades de beber da fonte, digamos assim, né, com aulas e tudo isso, acaba aprofundando um processo de autoconhecimento e cura, inclusive. Então, muito obrigada e parabéns. Obrigada. O Body Talk chegou na minha vida há 13 anos, mais ou menos, 12 para 13. A primeira vez que eu ouvi falar dele, eu ainda estava na graduação de psicologia, lá na Universidade de Brasília. Eu tinha acabado de retornar de uma viagem para fora que eu fiz. E uma amiga que estagiava no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios me disse que era algo que tinha a minha cara, que na verdade ela sentia que era muito parecido comigo. E quando ela falou a primeira vez, a minha intuição realmente sentiu uma sincronicidade ali. E demorou um pouquinho até para eu entrar nesse estágio, nesse mesmo estágio no tribunal, que era de atendimento a famílias em situação de violência doméstica e usuários de drogas. E duas psicólogas da equipe trabalhavam com Body Talk, a Michelle Tussi e a Daniela Rodrigues. E o tribunal havia pago toda a formação para as duas em Body Talk. Que legal. E elas disponibilizavam a técnica ao público lá no tribunal. Eu assisti algumas dessas primeiras consultas, né, que eu tive a oportunidade de conhecer. E a partir dali marquei, recebi algumas sessões com elas e mais ou menos 6 meses depois eu fui fazer o meu primeiro Fundamentos em Body Talk, meu primeiro curso, na Serra do Rio de Janeiro, em Mendes, com a doutora Janet Galipo. Que ano foi isso? Oi? Que ano foi isso? Desculpa. Isso foi em 2008, em fevereiro de 2008. Eu fui lá para Mendes, no Rio de Janeiro, com a doutora Janet, que foi quem trouxe o Body Talk para o Brasil, né? Alguns anos antes, ela já vinha anualmente. E a gente fez o curso em esquema de retiro, o que foi muito benéfico, potencializa, né, o efeito da gente sair do dia a dia e estar em contato com a natureza e com um ritmo, né, mais propício, inclusive, à integração das mudanças que fazer o curso traz para a nossa vida. E daí eu tive uma experiência muito significativa, né, numa primeira sessão de demonstração na turma, a doutora Janet identificou uma intolerância a leite que eu tinha, e 4 médicos já haviam dito que era uma intolerância a leite que estava me gerando uma despigmentação, quase. Eu tinha dificuldade de pegar cor no sol e ficava com umas bolinhas brancas. E também tinha sintomas digestivos, né? Mas eu tinha uma fissura muito grande pelo leite e não conseguia parar de tomar. Eu nem tentava, na verdade, mesmo, já tendo ouvido várias informações de médicos.
porque aquilo não tinha clicado ainda para mim, né? Eu tinha 21 para 22 anos, e enfim, a gente às vezes precisa aprender com mais informação, e é isso que aquela sessão me trouxe. A doutora Janet, ela falou que essa intolerância a leite estava afetando as células da minha vesícula biliar e provocando um mau funcionamento daquele órgão. E quando ela disse isso, fez mais sentido o fato daquela intolerância estar me afetando. De fato, eu parei de tomar leite no dia seguinte, eu não precisava mais tomar, a minha fissura acabou, a minha pele voltou a repigmentar e, né, a pegar cor. E a partir dali, na verdade, eu tive um processo bem interessante com o Body Talk, né? Eu marquei uma sessão individual com a doutora Janet logo no dia seguinte, que foi na frente do grupo, e acabou que me trouxe uma catarse muito significativa. Eu passei mais ou menos 20 minutos com um tremor no meu corpo inteiro. E quando eu desci da maca, eu me senti uma pessoa muito diferente, muito mais leve. Eu tinha passado os 2 anos anteriores, 2 para 3 anos anteriores, em terapia bioenergética, que é uma modalidade de psicoterapia que eu respeito muito e que trabalha com o corpo, com a respiração, com exercícios, para liberar bloqueios que a gente sabe que acabam afetando o fluxo de energia no corpo físico, inclusive gerando tensão mental e emocional. E parece que todo aquele trabalho permitiu que naquela sessão de Body Talk essa catarse acontecesse e realmente a energia fluísse através do meu corpo. Então eu tive uma sensação de formigamento boa, muito boa, durante aquele processo de liberação de catarse. Quando eu saí dali eu era bem diferente, eu tive um tempo naquele retiro para integrar essa mudança. Então quando eu voltei a Brasília, muitas pessoas, inclusive, me deram esse feedback que eu estava diferente, inclusive fisicamente. E estava mesmo. Foi um processo muito natural e meio que contagiante, né, das pessoas que estavam próximas, desde familiares até amigos, conhecidos e profissionais com quem eu acabei começando a trocar. Meu irmão era médico, doutor em medicina chinesa, já médico chinês há algum tempo e fisioterapeuta, e ele tinha uma sociedade com um médico numa clínica transdisciplinar. Então ele me convidou para atender nessa clínica e ali eu comecei a dar palestras e trocar informações sobre o Body Talk com outros profissionais de saúde. Então aquilo também contagiou aqueles profissionais e foi crescendo, né? Eu comecei a dar muitas sessões para pessoas que eu estava encontrando. Eu tinha um entusiasmo muito grande, muita alegria em compartilhar algo que tinha me feito tão bem, de uma forma tão simples. E ao mesmo tempo muito consistente, né? Porque a base teórica do curso me deu uma janela que foi muito inspiradora e concreta para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho enquanto psicóloga a partir dali, mas com um recurso que me dava segurança, né? Enquanto uma jovem profissional, 22 anos de idade, que estava me formando, ainda não tinha 22 quando eu conheci o Body Talk, mas logo depois eu fiz, aquilo me estruturou de uma maneira muito significativa para iniciar a minha vida profissional. Então, essas bases teóricas, elas faziam muito sentido para mim, que sempre tive uma certa desconexão e até inquietação com um paradigma muito linear, cartesiano, que me era apresentado na faculdade. E até que fragmentava a visão e a compreensão do ser humano como um todo íntegro, físico, mental, emocional, e na relação com o ambiente. E quando a doutora Janet começou a falar e explicar como funciona o Body Talk e apresentar as bases teóricas, a fundamentação científica e teórica que é utilizada, né, no conhecimento, no entendimento do ser humano para a prática desse sistema, a minha cabecinha só fazia assim. Então foi algo muito, muito interessante, né? Esse contagiar nas pessoas que estavam próximas. E dali, em pouco tempo, em alguns meses, eu tinha uma clínica bem estável em Body Talk. Eu me formei 3 meses depois em psicologia. Já era bacharel, né? Mas me formei como psicóloga clínica logo depois. E
Em 6 meses eu tinha uma prática clínica bem consistente, de pelo menos 30 pessoas vindo se consultar comigo por semana. Com o Body Talk. Com Baritalk. Você Eu pode... fazia Baritalk, eu tinha uma leitura, né, da minha especialização de psicossomática de base junguiana que eu estudei, e claro, da minha faculdade de psicologia, mas eu não tinha experiência, e o recurso que eu usava, tanto que chamava as pessoas, quanto para que eu era encaminhada por outros profissionais de saúde e por outras pessoas que conheciam o meu trabalho e indicavam para alguém, era o Baritalk. Você pode comentar um pouco sobre o processo de certificação? Porque você contou do primeiro fundamento que você fez, e aí, para quem não conhece o sistema Body Talk, para explicar um pouco como é esse processo até começar a atender com clínica, né? Que não é só um curso, é um processo de certificação. Você pode comentar um pouco como foi o seu? Como foi o meu? Tá bom. Eu Ou vou como primeiro é, o que como você o preferir, processo, não falar tá? um pouquinho. É uma experiência muito individual, É. e é um processo que ajuda a gente a se tornar um melhor terapeuta. Então, o processo de certificação, depois que a gente faz um curso de fundamentos, caso nós queiramos, né, nos tornar profissionais que usam esse sistema como parte da prática clínica ou como carro-chefe da prática clínica, é repetir esse curso na medida em que você vai estudando e tem a disponibilidade de uma repetição, né, de um aprofundamento, não é uma repetição, porque claro que quando você é exposto a um conhecimento intelectual e a uma vivência prática de uma segunda vez, você tem uma experiência totalmente diferente, né? Você pode dar um passo além, mergulhar mais fundo realmente na compreensão. A gente tem a história de que pelos nossos sentidos e pela própria função, né, do sistema nervoso central, a gente assimila muito menos do que o que é dito, por exemplo, né, numa aula. E às vezes, com essa vida estressada que a gente tem, a gente precisa realmente repetir mais de uma vez. Então, a gente repete a aula de fundamentos para poder ter esse aprofundamento e se vincula a um instrutor que seja certificado da Associação Internacional de Body Talk, para que ele supervisione a nossa prática em pelo menos, né, algumas dezenas aí de sessões com estudos de caso que você vai documentar e trocar com ele vai te dar feedback, para que você possa ficar elegível para uma prova de certificação, que é oral, prática e escrita, e te permita ter esse título, né, de terapeuta Body Talk. Né? É muito gostoso esse processo. Eu acabei fazendo ele com a Karen Atkins, que é uma amiga de Nova York. Eu fui para fora me certificar. Na época a gente não tinha tanta disponibilidade quanto a gente tem hoje aqui no Brasil. E é claro que a tendência é essa disponibilidade ir aumentando, né, na medida que mais pessoas se aprofundam no sistema, estudam o sistema, para que hajam mais gente, né? Haja mais pessoas, instrutores, certificadas, próximas à IBA, para tornar acessível, né, essa troca e essas certificações. Mas aí, com o auxílio da Karen, eu posso fazer esse testemunho. É muito gostoso, porque você tem o feedback, o olhar de uma pessoa com mais experiência, que te ajuda a entender tanto aspectos que você ainda pode desenvolver, quanto aspectos que são habilidades suas e que você confia ainda melhor nelas para ampliar a sua prática, para ampliar a manifestação, né, do seu potencial e do que você pode contribuir como terapeuta para as pessoas que você atende. Então, é um processo bem gostoso e comigo foi assim, fui para fora, foi um pouquinho rapidinho comigo, mas em média a gente leva aí de 6 meses a um ano para fazer esse processo de estudo e supervisão e preparação para a prova. E conta então também para nós como foi a continuidade da formação, né? Porque o Body Talk é um sistema que é de formação constante, né? É infinitas possibilidades de formação, né? Tem cursos avançados, tem o Parama, que você também tem,
Então, como foi esse aprofundamento e essa expansão, né, nesse sistema do Body Talk para você? Para mim aconteceu de uma forma natural e até rapidinha de novo também. Mas é isso, né? É muito individual esse processo. É um sistema de educação continuada, é um sistema de estudos para uma vida. Realmente o Body Talk ele integra conhecimentos tanto da medicina oriental quanto ocidental, e em cada um desses dois braços, digamos assim, do conhecimento, né, seja mais moderno, fundamentado na própria física quântica, na compreensão de como funciona a distribuição e o movimento de energia no corpo, quanto o estudo da medicina tradicional, né, vinda do Oriente, que também estuda a movimentação no corpo, a gente tem muitas ramificações de estudo. Então, os vários módulos avançados de Body Talk, eles aparecem como, de novo, portas e janelas para te estimular a estudar e conhecer, né, tanto a si mesmo, quanto como funcionam, né, os nossos sistemas, de todos nós. Mas esses módulos avançados, eles não eram com tanta frequência ensinados no Brasil, então acabei indo para fora e fazendo a formação com alguns instrutores sênior diferentes na IBA. Eu tive né, acabou que eu pesquei uma oportunidade ali da vida na minha formação, fui e fiz um concentrado de estudos nesses módulos avançados nos Estados Unidos, no Canadá, fui para fora e fui fazendo uma agenda de formação desses módulos, porque me fez muito sentido. Na verdade, eu nunca havia conhecido nada na faculdade que tivesse poder de integração do Body Talk em todos esses níveis, né? Como eu te falei, físico, mental e emocional. E aquilo era a única possibilidade que realmente, de fato, fazia sentido para mim. Então, eu fui, fiz essa agenda, tive uma exposição e uma troca com diferentes instrutores, e acabou que a doutora Janet Galipo, com quem eu fui fazer um desses módulos avançados no Canadá, ela me convidou para organizar cursos em Brasília, e a partir dali, esses módulos avançados começaram a ficar mais frequentemente disponíveis no Brasil, né? Como a vida estava propícia a esse cenário acontecer, né? Eu era nova, me envolvi bastante, acabei traduzindo para a doutora Janet, depois veio o Dr. John Weltheim ao Brasil e eu acabei traduzindo para ele também. A gente teve um período áureo de muita atividade aqui no Body Talk, que talvez nem seja um período áureo, né? Talvez tenha sido só a sementinha plantada para que a gente pudesse germinar e crescer por aqui com pernas próprias. Mas foi um período de mais ou menos 3 anos, desde fevereiro de 2009, quando a doutora Janet veio pela primeira vez ao Brasil, sob organização minha, né, para Brasília, para dar uma palestra. E aí, de sopetão, de surpresa, nessa oportunidade, em fevereiro de 2009, acabou que o Dr. John Weltheim veio também, junto com a doutora Nancy Werner, que também é outra instrutora avançada de módulos avançados, que veio várias vezes ao Brasil. E a partir dali, com uma exposição de mais ou menos 300 pessoas, as palestras que acabaram sendo dadas pelo Dr. John, a gente teve uma germinação, né, ali de pessoas interessadas e matriculadas nesses módulos, tanto básicos quanto posteriormente avançados do Body Talk em Brasília. E isso acabou se expandindo, Rio de Janeiro, Recife, e depois, com a chegada do Márcio Ribeiro aqui no Brasil, né, ele morava fora, a gente teve mais frequência também dos módulos básicos sendo ensinados no país. E hoje a gente tem uma certa continuidade. Eu digo que é uma boa semente aí, que vem crescendo, vem germinando para esses módulos, essa educação continuada, continuar sendo disseminada. Tem uma boa notícia que hoje a gente tem a disponibilidade da Associação Internacional de Body Talk trazendo cursos online. Nem todos ainda são traduzidos, porque é claro que a gente tem, né, uma logística por trás disso tudo, mas mais
pessoas, a Verena Kaczynskis, né, está bem envolvida agora nas traduções, os manuais avançados, eu acabei traduzindo na época, mas estão sendo revistos, então é uma atividade bem produtiva, bem favorável aqui no Brasil. E a gente tem boas perspectivas aí para o ano que vem, inclusive. Deixa eu fazer então um parênteses só para se alguém estiver assistindo que não conheça, assim, né? O Dr. John Veltine é o fundador do sistema BodyTalk, e ele ainda é vivo, segue desenvolvendo o sistema, sempre com novos estudos, novas possibilidades bem instigadoras, né? E a Associação Internacional de BodyTalk fica sediada nos Estados Unidos atualmente. O Dr. John é australiano, mas ele reside nos Estados Unidos. E como a Salima estava contando, tem tido então cada vez mais essa possibilidade de formação no Brasil, né? O Márcio Ribeiro, que ela mencionou, é instrutor de fundamentos de alguns módulos avançados em língua portuguesa, né? E tu mesma, assim, junto com a Verena, é instrutora de acesso, né? Que é um dos cursos mais acessíveis, conforme o nome já diz, do Body Talk, que é de possibilidade de todas as pessoas fazerem, né? Praticarem, não necessariamente com uma finalidade de trabalho como terapeutas, né? Não sei se você quer falar um pouco desse olhar, dessa possibilidade de equilíbrio cotidiano da saúde, né? Que o Body Talk traz de maneira geral e o acesso de maneira mais potente ainda. E também que eu imagino, se você quiser nos contar um pouco do porquê essa vontade, esse caminho de ser instrutora de acesso e como tem sido essa trajetória. Quero contar sim. Isso é legal. O acesso é um sistema acessível e delicioso para trazer essa possibilidade de um recurso prático, simples e disponível a todo tempo para que a gente possa se cuidar e cuidar de amigos, de familiares, de pessoas que estão próximas. Ele é um aspecto do Body Talk muito valioso. Em poucos minutos, em 10 a 15 minutos, depois de tendo aprendido o recurso do acesso em apenas um dia, que é o curso de Body Talk Acesso, em poucos minutos você é capaz de harmonizar o sistema nervoso central de uma forma bem significativa. A gente observa crianças que estão com dificuldade de aquietar ou que estão estressadas, a gente sabe da sobrecarga, nós mesmos sentimos essa sobrecarga, que dirá as crianças hoje em dia pela rotina e pelo tom estressante, corrido, né, do nosso dia a dia. Então, crianças imediatamente se acalmam e nós também temos essa oportunidade de voltar a um estado mais relaxado, que é tão difícil na maioria das vezes exatamente por esse estresse no sistema nervoso central, que eu diria, ele é endêmico, né? Todos nós, em algum nível, somos expostos a uma quantidade de informação muito maior que os nossos sistemas são capazes de processar e de digerir. Então, ter um recurso como esses, que em poucos minutos devolve ao cérebro um estado mais centrado de relaxamento, de foco e atenção, nos permite dormir melhor, concentrar melhor, estudar melhor, aprender melhor, trabalhar melhor. E assim, diante de todas essas possibilidades, para mim, a gente pode ser um ser humano mais em paz. Porque melhor, eu não sei se é possível, né? Todos nós somos humanos e essas ideias de melhor ou pior, não gosto muito delas. Mas a gente pode voltar a uma paz que permite a gente ser humano, ser sensível às próprias necessidades e sensível ao nosso potencial, que muitas vezes é desperdiçado por esse estresse. Então, mais uma vez, né, o curso de Body Talk Acesso foi um chamado que, por ser acessível e delicioso o que ele oferece, tocou a minha vontade de ensinar. Por isso, eu vejo a necessidade de mais e mais pessoas de terem acesso a recursos
que sejam de fato concretos, sólidos, que funcionem, mas que sejam simples ao mesmo tempo, para que a gente possa voltar a um estado mais natural. A gente está muito distante por esse estresse, uma vida corrida, né, de um estado natural de relaxamento, da nossa quietude, a nossa possibilidade de, né, deitar e parar de pensar e simplesmente ficar presente, né, ouvir o que está acontecendo, sentir o que está acontecendo, ver o que está acontecendo com clareza e a partir daí tomar mais decisões e passos na nossa vida. Muitas vezes a gente fica preso, até na dificuldade de tomada de decisões. Eu vejo que por isso, por estresse e por fragmentação. De novo, vou falar dessa fragmentação entre os níveis físico, mental, emocional e da nossa relação com o ambiente. A gente para de funcionar como um todo integrado. E reconectar, que é o princípio básico do Body Talk, a gente faz vínculos, a gente faz reconexões em um sistema que está desconectado, fragmentado por estresse, pelo acúmulo de toxinas físicas, de sistemas de crenças que nos são impostos e que a gente herda sem nem saber, de emoções que a gente não sabe como digerir, elaborar, expressar. Infelizmente, a gente não tem aula de inteligência emocional na escola. Então, por tudo isso, foi um chamado que me tocou. E, na prática, tendo ensinado mais ou menos 1.600, 1.700 pessoas ao longo desses 2009 até agora, 10 anos. Acabaram de fazer 10 anos que eu dou aula de acesso. Eu percebo, né, observo na prática que funciona. As pessoas realmente elas têm um recurso ali disponível, efetivo, para trazer, né, saúde e além da saúde, né, a ausência de doenças, que não é saúde, não é só isso, mas além dessa experiência de um corpo físico mais saudável ou com menos sintomas, mais relaxamento e mais clareza. Você quer nos contar algum caso, algum exemplo que ilustre isso? Ou você acha que são tantos que fica um pouco difícil? Eu sempre tenho um na ponta da língua. O que me veio aqui agora foi eu dei aula esse último sábado e 2 pessoas com dor crônica na aula notaram um alívio imediato de dor. Aprendendo ainda, na primeira vez que eles estavam recebendo o equilíbrio do acesso, né? Essas pessoas, uma delas já tinha recebido algumas sessões de Body Talk, a outra não. E a que já tinha recebido sessões já tinha tomado consciência da mudança de alguns hábitos que ela precisava integrar no dia a dia. Mas mesmo assim, dor crônica é um quadro crônico, né, que envolve muitas vezes um conjunto de fatores. Na grande maioria das vezes, inclusive fatores mentais e emocionais. Enquanto psicóloga, eu digo isso com muita propriedade. Dor crônica está muito associado a memórias que têm uma carga emocional ainda presente no sistema, gerando uma tensão do sistema nervoso central, no cérebro, e por consequência uma dificuldade da liberação da dor. E uma dessas outras pessoas nunca havia recebido sessões de Body Talk e ainda assim sentiu essa melhora imediata. Tem um outro exemplo, né, que me veio aqui à cabeça, que foi um dos primeiros casos que eu atendi e dos estudos de caso que eu conto quando eu voltei a Brasília, depois de me formar nos fundamentos em Body Talk, no primeiro curso. E eu fui dar uma sessão para uma amiga de uma terapeuta que estava me emprestando o consultório dela para eu começar a dar sessões, antes do meu irmão me convidar para integrar a clínica que ele tinha, né, que eu comentei, eu acho que eu comentei nessa entrevista, né, ele era sócio de médico com vários outros profissionais de saúde. Então, antes desse meu irmão fazer esse convite, eu atendi no consultório de uma amiga, também psicóloga, e dei essa sessão numa amiga dela, que tinha um quadro crônico de cistite, e que eu estava falando do acesso, né? Mas tem uma ponte, então fiquem comigo aqui, me aguardem.
Ela tinha um quadro crônico de cistite há 4 anos. E eu dei uma sessão e fiz uma das técnicas que a gente aprende no Baritalk Acesso, que é química do corpo, para micro-organismos que estavam contribuindo para aquela infecção crônica, para aquele quadro de infecção crônica, né, a cistite que ela tinha. E depois daí foi aquele exercício, junto com uma ou outra, 2 coisas pequenas naquela sessão que foram o foco do tratamento. E ela, no dia seguinte, falou que fez xixi como não fazia há 4 anos, sentindo o cheiro muito forte na urina. E, na verdade, ela sentiu isso durante a noite, depois da sessão. A gente fez a sessão no final do dia. E de manhã, mais uma vez, a mesma coisa. E depois daquilo, ela nunca mais teve uma cistite. A gente ainda mantém contato e se encontra. Mas tudo isso para dizer que uma técnica que a gente aprende no contexto do Baritalk Acesso. E inúmeras vezes eu já dei aula para pessoas que tinham quadro crônico de infecção, ou por vírus, ou por bactéria, ou por microparasita, ou por fungos, e os resultados são muito impressionantes, né? Micoses, má digestão, que às vezes a gente sabe que esses micro-organismos acabam dificultando esse processo digestório no corpo. A gente sabe que esse sistema digestório ele é considerado hoje como o segundo ou terceiro cérebro, como nós falamos no Baritalk. Então, existe uma conexão muito grande aí entre o corpo físico, mental e emocional de novo, e os bichinhos que populam a nossa barriga. Então, enfim, esses são 2 casos, né, ligados ao Baritalk Acesso que me mostram da praticidade e efetividade do sistema. Inclusive, a pesquisa, existe uma pesquisa, né, a única pesquisa que foi produzida com a metodologia de ciência médica, enfim, associando com Baritalk, que tem a ver com dor crônica, foi publicada, foi feita pela Janet e uma equipe, né? A gente pode disponibilizar. Eu queria aproveitar o link e perguntar como você vê essa associação do Baritalk com outras práticas de profissionais da saúde, né? Com essa campo da saúde de maneira geral, assim, essa possibilidade de pesquisas, práticas, enfim. Eu queria mesmo, desculpa te interromper. Não, era isso. Eu queria mesmo fazer essa ligação. Obrigada por ter lembrado do estudo de dor crônica que foi publicado em uma revista europeia em 2015. Uhum. E os resultados eles foram estatisticamente significativos numa metodologia duplo cego e randomizada, que são critérios metodológicos científicos para a publicação de artigos em medicina ou saúde, que são difíceis de controlar e estudar. E a única possibilidade desse estudo ter esses critérios metodológicos controlados, né, dentro de um cenário de uma metodologia de fato aceitável, era a possibilidade de essas sessões e todo o estudo ser realizado com tratamentos à distância. Então, é um estudo que tem até um caráter inovador muito grande, para além da própria inovação que o Baritalk traz, por ser feito com sessões remotas. A gente trabalha com energia, com movimentação de energia, e aí a gente já faz um link com essa segunda parte, né, da sua pergunta ou do seu comentário. Porque energia, o movimento da energia no nosso sistema, mais uma vez, aqui a tecla está sendo físico, mental e emocional. Esse movimento ele não pode ser feito só em um nível, né? Se a gente está trabalhando sempre numa modalidade de medicina complementar ou tradicional que atue só no corpo físico, digamos, por conta da própria natureza da movimentação de energia no sistema do corpo humano, complexo corpo-mente humano, a gente tem resultados limitados. Então, esse estudo de dor crônica, ele avaliou vários fatores, se não me engano, 7 ou 8 outros fatores, além da dor crônica, fatores subjetivos, que também apresentaram melhora estatística significativa após os tratamentos com Baritalk. E o que se observou foi que muitos vínculos nessas sessões
estavam relacionados a quadros mentais e emocionais. A gente chama de memórias ativas, né? Se a gente está falando aqui com os instrutores de Body Talk. Então, existe uma proximidade muito grande entre os vários sistemas do corpo, e isso é reconhecido e estudado e praticado no sistema Body Talk. A gente não trabalha só em um nível numa sessão, e a gente sempre tem uma perspectiva do todo integrado, né, do corpo físico, informando ao cérebro sobre mente e emoção, né, o corpo mental e o corpo emocional, que estão desempenhando ali um fator naqueles sintomas físicos. E quando a gente começa a conversar com as diferentes disciplinas, eu sou psicólogo, por exemplo, com fisioterapia, com medicina, com dentista, a gente observa, evidentemente, essa proximidade, né? Eu trabalho em equipe e uma troca, né, próxima com o meu irmão, que é fisioterapeuta de formação, mas ele é doutor em medicina chinesa e tem uma formação de medicina ocidental também muito, muito vasta. E na frente do nosso consultório tem uma dentista. E é impressionante essa troca, essa conversa que a gente faz, né? A gente sabe pela própria bioenergética, né, e pela própria intuição que tensão é muito condicionada e guardada nessa área, e isso afeta toda a nossa arcada dentária. Então, trabalhar em constante contato com essas outras disciplinas é muito rico, e o Body Talk permite que a gente faça isso. No próprio protocolo do Body Talk, a gente tem acesso a essas outras modalidades, que você pode ter formação nelas, e a partir do Body Talk você pode ter essa segurança e a certeza de que é prioridade trabalhar com outros recursos que você tenha, ou você pode encaminhar para terapeutas e para colegas, né, de outras disciplinas na área da saúde. Então é um sistema realmente muito interessante e, de novo, né, que planta uma sementinha muito fértil nesse contexto da compreensão da saúde como algo transdisciplinar e que vai além, como eu já falei, dessa simples busca pela ausência de doenças. Respondi? Acredito que sim. Bom, Salima, a gente vai finalizando aqui pelo nosso tempo. Quero agradecer mais uma vez a entrevista. Te convidar se tu quer dar comentar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, talvez sobre as perspectivas ou talvez sobre o teu trabalho atual, onde tu tá, o que tu tá focando, né, de fazer. E já encaminhando para uma próxima, talvez, em outro momento, continuar essa conversa também. Deixa eu ver se eu quero complementar aqui. Bom, você falando da minha prática atual, né, o meu estudo com terapias florais é um outro sistema de medicina complementar que foca em energias sutis do corpo, que trabalha também nesse nível de frequências, e o que eu posso dizer é que é muito poderoso. Então, a gente se conectar com essa movimentação mais sutil de energia no sistema, ficar mais atento, mais silencioso para escutar o nosso próprio corpo a partir dessas frequências e vibrações mais sensíveis, mais sutis, traz um benefício enorme para a nossa vida. A gente pode muito além do que a gente foi treinado a acreditar, né? A gente pode ter mais leveza, mais potencial e mais alegria na vida. Então, tá, muito obrigada pela entrevista. A gente vai disponibilizar os contatos para também encontrar a Salima em outras plataformas, né? E continuar acompanhando esse trabalho. Obrigada, viu? Obrigada, Ana Marcela.